Bom, como a gente viu nessa reportagem, alguns ingredientes nós podemos substituir na nossa alimentação, usando a criatividade, adequando o paladar, mas tem outros que eu classifico como insubstituíveis. Um deles é o feijão. Inflação dos alimentos já é um tema recorrente aqui no Brasil. A gente já teve a inflação do tomate, do chuchu e agora o feijão que está lá nas alturas. E para traçar uma radiografia desta leguminosa, nós convidamos o pesquisador da FEPAGRO, Juliano Garcia Bertoldo, que é da unidade de Maquiné, que trabalha com melhoramento genético, para falar para nós o que está acontecendo. Bom dia, Juliano. Bom dia. O que acontece com o feijão? Nós temos várias variedades desta leguminosa, mas aqui no Rio Grande do Sul a gente gosta mesmo do feijão preto. Nós diminuímos a área plantada, nós colhemos menos, o que está acontecendo? Na verdade, o feijão ele tem uma ampla diversidade de culturas, né? Então a gente trouxe aqui alguns materiais. Vamos mostrar o feijão preto, que é o típico nosso aqui. Isso, esse é o feijão preto, esse aqui é uma variedade que a FEPAGRO lançou em 2013, FEPAGRO Triunfo, já adaptado para colheita mecanizada. Que um dos desafios é a mão de obra para o feijão, a colheita manual. Exatamente. Então, por exemplo, lançar materiais para a colheita mecanizada é um dos desafios, né? E é muito importante lançar esse tipo de materiais. Então, por exemplo, a FEPAGRO lançou esse material, que é o preto. Mas o carioca é o de preferência nacional, então, 70% do consumo 70%. No Brasil. Qual que é o carioca aí que tu trouxeste também? Rio de Janeiro é o preto. O carioca, que é o garapiá, outra variedade que a FEPAGRO lançou, altamente consumido no Brasil. Agora, o interessante é que nós temos uma grande diversidade de feijões. Então, se a gente, por exemplo, combinar o feijão carioca com o feijão preto, nós podemos ter o que a gente diz de carioca preto, né? Ele tem as mesmas qualidades do carioca, só que as estrias dele, as listas são pretas. E como é que é a aceitação do consumidor para esse? Então, esse aqui nós não temos no mercado. A gente pretende lançar ele como variedade para a gente poder ver como é que vai ser a aceitação dele. Mas, além desses dois tipos, nós temos o rajado, esse é uma cultivar comercial, é o Iraí, né? E dentro do rajado nós temos uma grande diversidade. Então, só para a gente exemplificar algumas linhagens que a gente tem, olha só, do rajado. Qual que é essa aí do rajado? Esse é o SM0511 e esse é o 0411. É o amendoim esse aí que a gente chama? Muito parecido com o amendoim, só que pode ver que ele é listrado, ele é rajado, né? Então, é um outro tipo de feijão. Ainda temos também o amendoim e o feijão branco lá na FEPAGRO. A gente está fazendo esse trabalho. Para tentar diversificar. É importante ter o feijão preto e carioca sempre, mas também dar novas oportunidades. E além do fazeolos vulgares, nós temos outras espécies, né? Como o lunatus. Esse aí é bem diferente. Bem diferente, já é maior. Mas eu acho que ele é mais usado para salada. Para salada, Mas tem outros dois ali diferentes também. Também dentro do lunatus nós temos diversidade, então outros tipos, né? Esse aqui do nosso banco de germoplasma. Então, por exemplo, esse material, ele já é mais tolerante à seca. E é importante isso porque o nosso clima às vezes surpreende com temporadas de falta de chuva. Então a gente poderia fazer alguns trabalhos, nós estamos tentando fazer alguns trabalhos também com outros tipos de feijões, além do fazeolos vulgares. Bom, enquanto esse trabalho não avança, como é que está a situação aqui? Nós mudamos, inclusive, a radiografia de plantio. A gente saiu de algumas áreas tradicionais. Hoje o maior produtor de feijão no Rio Grande do Sul é Vacaria. Isso mesmo, exatamente. Vacaria assumiu com 6 mil hectares, né, por ano. Há uma oscilação, alguns municípios aumentaram, alguns diminuíram, mas em termos gerais houve uma redução na produção. Por quê? Em virtude da substituição por outros plantios com maior, digamos, menores riscos climáticos. Por exemplo, a soja. A soja é o que está sendo substituído: o arroz, o trigo, o milho e o feijão também, né? Mas não houve uma redução muito grande na safra, porque o rendimento aumentou e compensou essa redução de área. Exatamente. Então, tu teve uma redução de 110 mil, nos últimos 10 anos, 110 mil hectares para 80 mil hectares, em torno disso, no Rio Grande do Sul. Porém, o rendimento aumentou de 800 para 1.200 quilos por hectare. Então, isso fez com que a produção, digamos, continuasse como estava. Eu acho que em virtude de manejos adequados e também, principalmente, o uso de cultivares comerciais, né? Cultivares já melhoradas, que propiciou esse aumento no rendimento. E tem uma pesquisa que aponta um crescimento a todo ano no consumo, porque o consumidor está dando preferência em colocar mais feijão na sua alimentação. Exato. Como é que nós vamos conseguir atender essa demanda?
Isso é muito importante. Eu queria lembrar que esse ano é o Ano Internacional das Leguminosas. Pela FAO e pela ONU. Pela ONU. O Rio Grande do Sul participa, como outros estados, como, por exemplo, o Paraná, Santa Catarina. Paraná é o maior produtor do país. Nós estamos ali entre o 8º e 9º lugar. Isso, entre os 10 maiores produtores. Mas a FEPAGO está participando também desse ano internacional. E na Expo Intra a gente vai ter um dia inteiro dedicado à cultura das leguminosas em geral, mas principalmente o feijão, né? Dizer que também é importante, como que a gente está aumentando o consumo, mais ou menos 1,2% ao ano. Isso é dados do Ministério da Agricultura. Mas é importante, isso se deu, até salientar agora, que em virtude de várias campanhas, né? Por exemplo, a ONU, a OMS e a FAO recomenda que 3/4 da nossa alimentação seja grãos, frutas, verduras, né? E legumes. E 1/4 o restante, né? Às vezes a gente inverte essa... Fazer essa pirâmide assim. Tem que inverter. E dos grãos que é recomendado é o feijão. O feijão tem baixo índice glicêmico, não tem colesterol, não tem glúten, é riquíssimo em proteína, vitaminas, ferro, aminoácidos e assim por diante. Então, está aumentando essa demanda. O que a gente pode fazer? Eu vejo que são 3 possibilidades assim, principais. Políticas públicas, né? O governo já faz, aqui no Rio Grande do Sul tem vários programas. Incentivo para essa produção. Incentivo, nós temos agora o programa Plante Milho e Feijão após o cultivo do fumo. Então, é um incentivo, né, para produzir o feijão. Mas, além de políticas públicas, nós temos também mudanças nutricionais, é isso que a gente estava conversando agora, diversificar o tipo de feijão que a gente consome e aumentar a demanda por consumo de feijão, botar isso no prato mesmo, né? Substituir por outros alimentos. E também pesquisa pública. Eu acho que isso é fundamental para a gente incrementar o cultivo do feijão. Estudos da Conab agora, a Conab fez um levantamento dizendo que pesquisa, melhoramento genético, inclusive para cultivares com menor risco, né? Você talvez trabalhar, que a gente faz lá em Maquiné, algum melhoramento para estresse hídrico. Então, a ideia é tu lançar um material que é mais tolerante à seca ou que seja adaptado à fixação biológica de nitrogênio, é outra coisa importantíssima, né? Você lançar pacotes tecnológicos, nós vamos tentar validar agora um pacote tecnológico com fixação biológica de nitrogênio também, para tentar viabilizar o cultivo do feijão, né? Com isso, quem sabe, a gente pode ter um aumento de área, porque se vai consumir mais, precisa produzir mais, senão o preço vai continuar disparando cada vez mais alto. Exato. Qual que é a tendência que vocês enxergam em curto prazo, Juliano? Se todas essas medidas, a gente conseguir fazer medidas, essas que a gente salientou agora, eu acho que, como indica o estudo da Conab, lançado esse ano, dizendo que o arroz, o feijão e o trigo, ele tem uma grande capacidade de aumentar o plantio no Brasil. Então, aí, eu acredito que com essas medidas, a gente poderia aumentar o consumo, o plantio do feijão. Né? Tem que pôr dinheiro no bolso do produtor também, porque a soja, que é a grande commodity brasileira e gaúcha, que é o nosso principal grão de exportação, vale mais e o produtor acaba migrando, como a gente viu. Mas se tiver esse apelo da importância na alimentação e com todas essas variedades, esse trabalho da pesquisa, talvez seja o pulo do gato, como a gente diz, para o produtor voltar a investir no feijão. E se tiver a colheita mecanizada, aí ajuda mais. Não, e isso é muito interessante. Por exemplo, o feijão tem uma grande capacidade de fixação biológica de nitrogênio, igual a soja. Então, tu reduz o custo de lavoura. Esse pacote tecnológico reduziria o custo. Agora, vamos dizer para os nossos telespectadores, quando que a gente planta e quando que a gente colhe feijão? Qual que é a época do ano? Aqui no Rio Grande do Sul começa em agosto e vai até dezembro, né? Alguns municípios, isso é a safra, a primeira safra, né? E na segunda safra, alguns municípios também pode ser em janeiro até colhe uma março. E planta uma outra depois, na sequência. Isso. Eu fui criada com uma previsão sempre em casa. O feijão de safra nova é melhor. É melhor logo que é colhido, ele resiste quanto tempo com uma qualidade boa? O feijão recém-colhido sempre é melhor, né? É bom de panela, digamos assim. Mas ele é um tempo de prateleira curto, 6 meses, por aí. Então é importante, outra pesquisa que poderia ser feita, prolongar esse tempo de armazenamento do feijão, né? De repente contra o caruncho, outras adversidades.
Olha, o que eu percebo é o seguinte, tem muito trabalho para esse pessoal da pesquisa fazer ainda, para ajudar o produtor no campo. E no fim de tudo isso, quem ganha somos nós, os consumidores aqui na cidade, porque eu, Juliano, não abro mão de um arroz com feijão todo dia. Então, bora vocês trabalharem lá na estação em Maquiné, fazendo muito melhoramento genético, e nós aqui também, quem sabe, experimentarmos esses tipos diferentes de feijão. Tem feijão aí que eu nem conhecia. Pôr na nossa culinária, nossa alimentação todo dia. É isso aí. Estamos tentando fazer isso, né? Diversificar, aumentar a produção com pesquisa e sempre à disposição, porque a gente precisava, vocês precisavam conversar com a gente, os agricultores visitar, conhecer os materiais que a gente tem. E eu sou um apaixonado pelo feijão, então posso dizer que espero que isso aconteça realmente, né? Que a gente consiga incrementar o feijão no Rio Grande do Sul e no Brasil. A gente agradece ao Juliano Garcia Bertoldo, ele que é pesquisador da FEPAGRO, da unidade lá de Maquiné, e o feijão é uma paixão nacional. A gente não quer abrir mão dele.